Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com todos aí na sua casa. Eu gostaria de falar hoje nessa mensagem sobre algo que eu ouvi há uns 2 dias atrás, na verdade um culto online que eu ouvi, onde a mensagem era: dízimos e ofertas são para hoje? Você já parou para pensar nisso? Você que está me ouvindo, você que é da comunidade Betsaida, você que não é da comunidade Betsaida, você que ainda não é de comunidade nenhuma, você já parou para pensar nessa frase? Dízimos e ofertas são para hoje? Eu quero dizer para você que eu acredito piamente que sim, dízimos e ofertas são para hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, a palavra de Deus diz que o dízimo ele foi instituído muito antes da lei. Nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém. E durante todo o Velho Testamento, nós vemos que o Senhor Deus, ele instituiu o dízimo, a entrega do dízimo como mandamento e também a contribuição das ofertas. E hoje nós temos visto que muitas pessoas, muitos crentes que até amam a Deus, que querem viver segundo a palavra do Senhor, mas muitas vezes por falta de entendimento, por falta de fé, por falta de ler bons livros, por falta de entender que a palavra de Deus ela é completa. A palavra de Deus ela não é dividida em 2 partes. Melhor, ela até é dividida em 2 partes, mas elas são uma só. Não existe separação entre Velho Testamento e Novo Testamento. Então, o dízimo, ele não foi feito só para o Velho Testamento. Jesus, ele ratifica o dízimo e as ofertas no Novo Testamento. Então, dizer que os dízimos e ofertas não são para hoje é a mesma coisa de dizer que a palavra de Deus não é uma só. E eu creio que a palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus ela é completa, como eu já disse, ela não muda, ela não tem variação. Então, muitos hoje, infelizmente até líderes de igrejas, pregam, muitos crentes tomam posse de tais pregações onde parece que ficam desobrigados de dizimar, de entregar o seu dízimo, de contribuir com as suas ofertas. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão que está me assistindo, minha amada irmã, você que também está me ouvindo agora, saiba de uma coisa: Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus continua sendo Deus. E o Senhor,
lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, 9 e 10, tão conhecido de nós, principalmente nós crentes, né, que lemos a Bíblia, que procuramos entender a vontade do Pai. O que está escrito lá? Lá está escrito que é para nós trazermos todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Então veja que o Senhor Deus não está te pedindo algo, Ele está mandando. Agora, é muito belo, muito maravilhoso que o Senhor, Ele não nos obriga a fazer isso. Pelo contrário, Ele nos dá um mandamento. E este mandamento, ele vem carregado de uma promessa tremenda. E que promessa é essa? É a promessa de que o Senhor, de que nós, melhor dizendo, podemos fazer prova do Senhor e Ele abrirá as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida, sobre a tua vida. E aqui, meu irmão, minha irmã, o Senhor está literalmente falando de dinheiro. Então veja como é importante nós termos entendimento de que Jesus, ele não aboliu de forma alguma o entregar o dízimo e continuar contribuindo com as ofertas na casa do Senhor. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber isso, que se fala muito de dinheiro, se fala muito da casa de Deus, se fala muito de nós entregarmos o dízimo e as nossas ofertas. Paulo vai falar isso, Paulo fala muito sobre oferta, fala muito sobre nós entregarmos os nossos dízimos, pagarmos, né, como muitos falam, os nossos dízimos. Então, é para hoje sim, é para hoje. Essa mentira que o diabo tem espalhado no coração, colocado na mente de muitos crentes, infelizmente, de muitas pessoas, tem feito com que essas mesmas pessoas passem a ter uma vida, financeiramente falando, muito ruim. Eu quero dizer para você que eu sou testemunha viva, ou testemunho vivo, como você queira, de que o Senhor, Ele é poderosíssimo para nos abençoar, tanto financeiramente, como emocionalmente, como espiritualmente. Mas veja que lá se vão quase 33 ou 34 anos que eu me converti, e desde que eu me conheço por crente, né, em Jesus, eu dizimo. E eu não estou dizendo isso aqui para dizer que eu sou melhor que ninguém, dizer que eu entendo mais a Bíblia do que ninguém. Não, meu irmão, não é nada disso. Eu simplesmente li a palavra de Deus e entendi que o Senhor me dá um mandamento de que eu tenho que entregar ou pagar o meu dízimo para que haja sustento na casa do Senhor. Muitos acham que pagar o dízimo, entregar suas ofertas, é algo inventado pelo homem. Não pense assim, meu irmão. Sabe, se você tem dúvidas quanto a esse assunto, leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para que Ele te dê graça, para que Ele te oriente, para que Ele abra os olhos do seu coração, para entender que nós precisamos de um lugar para adoração em conjunto.
Então veja que nós precisamos pagar aluguel, nós precisamos de aparelhagem de som, nós precisamos de pessoas trabalhando em tempo integral numa igreja. Para quê? Para te servir. Então veja que coisa maravilhosa que o Senhor faz. Na verdade, Ele nos coloca como mordomos daquilo que é dele. Você sabia que até você é dele? Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, como está escrito na palavra de Deus. Então, eu não sei, como eu disse lá no começo, eu não sei se alguma vez passou isso pela sua cabeça, ou se você foi tentado em algum momento da sua vida em não dizimar. Muitas vezes nós somos tentados a não fazer a vontade de Deus e entregar o dízimo, ou pagar o dízimo, ou contribuir com as ofertas na casa do Senhor. Pode ser uma tentação. E quem está por trás disso é o nosso inimigo. Porque veja, meu irmão, Deus te deu condições. Afinal de contas, você já parou para pensar que todos os dias você acorda porque o Senhor cuidou de você à noite? Oh, aleluia! Isso é tremendo, meu irmão. Você já parou para pensar que é o Senhor que te sustenta com saúde, com vigor, para que todos os dias você possa ir trabalhar? E mesmo nesse tempo de pandemia, onde muitos estão em casa, você já parou para pensar que é o Senhor quem tem sustentado a sua vida financeiramente falando? Veja que quantas pessoas você conhece que já perderam o emprego, quantas pessoas você conhece que já deixaram de trabalhar, porque ora as empresas faliram, ora os seus salários tiveram que ser diminuídos, entre tantas outras coisas. Então, meu irmão, Deus é tremendo. Eu poderia até falar para você que Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas veja que coisa tremenda. Ele conta comigo. Ele conta com você. E Ele conta comigo e com você em todas as áreas da nossa vida. Ele conta com o meu dinheiro. Ele quer contar com aquilo que eu entrego na casa dele. Ele quer contar comigo emocionalmente falando, espiritualmente falando. Enfim, meu irmão, dízimos e ofertas são para hoje. Sim, creia nisso, tome posse dessa palavra. Não se permita ser enganado por Satanás. Não deixe que o diabo te obstrua a tua bênção referente à entrega dos dízimos e das ofertas. Eu gostaria de dizer para você que, aliás, como eu já disse, eu e a minha casa, nós somos tremendamente abençoados. Em todos esses anos que nós somos crentes em Jesus, nós temos recebido tantas coisas de Deus, sabe? O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado muitas coisas. Não somos ricos, não moramos numa mansão, não temos um carro do último tipo, mas somos prósperos. Somos prósperos. E o que é prosperidade? Para mim, prosperidade é eu ter para mim e para o meu próximo. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje a nível financeiro, mas saiba de uma coisa, meu irmão. Deus, o Senhor Deus, Ele está totalmente interessado em que você cresça nessa área. Então, entregue o seu dízimo com muita alegria, com muita gratidão no coração.
sabendo que o Senhor, Ele tem te abençoado, Ele tem te suprido, e mesmo você que tem passado por grandes lutas financeiras, Deus está no controle. Eu te pergunto, tem te faltado alguma coisa? Você tem passado necessidade? Se você tem passado por algum tipo de situação, sabe? Ore a Deus e também procure ajuda, procure a liderança da tua igreja, abra o teu coração, converse com o teu pastor, com o teu líder, mas não se permita ser roubado. Eu digo mais uma vez, pelo inimigo. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não entregue para o Senhor aquilo que vai sobrar do que você ganha. Entregue o primeiro, sabe? E faça a prova do Senhor. Eu tenho certeza, porque eu tenho feito isso em todos esses anos e nada tem me faltado. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz dele e que ele te dê a paz. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel, faça a prova e você vai ver que o Senhor vai ser tremendo na sua vida nessa área. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva lá no meu canal. Continue nos ajudando a pregar a boa palavra de Deus. Em nome de Jesus.